Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa, e essa é a nossa live mensal para discutir aí o cenário eleitoral, como caminha a opinião e a preferência das pessoas, já que a eleição está menos de um ano, né? Daqui até menos de um ano, o primeiro turno pelo menos, então a gente já está antenado aqui na Genial para poder informar você, investidor, a você que é assinante aqui do nosso canal, os passos do eleitorado brasileiro. Então, eu vou apresentar quem está aqui comigo na live, aqui embaixo, Felipe Nunes, que é CEO da Quest, que é parceira da Genial Investimentos nessa pesquisa. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Denise? Uma boa tarde. Primeira vez da live à tarde, né? Novidade. Isso aí. Então, lembrando as pessoas, geralmente a gente faz na primeira semana do mês, a gente está fazendo na segunda semana, porque teve um feriado, então mudaram um pouquinho as datas. Aqui também participa da nossa live economista-chefe da Genial, José Márcio Camargo. Tudo bem, Zé? Tudo bem, Denise? Um prazer enorme estar aqui. Obrigado aqui pela presença do Felipe e do Jairo, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre o resultado dessa pesquisa. Tá, obrigada, Zé. E Jairo Nicolau, cientista político da FGV, também acompanha a gente aqui na discussão dos temas de hoje. Tudo bem, Jairo? Tudo bem, Denise. Saudar aqui meus amigos Felipe, Zé Márcio, conversar sobre esses dados bacanas que vem por aí. É isso aí. Então, olha só, gente. Então, já tem quantos meses, Felipe, que a gente está fazendo esse acompanhamento? Já são 5 rodadas, Denise. Já são 5 meses de levantamento, o que já nos dá a perspectiva de falar de alguma tendência. Conversa hoje vai gerar muito em torno disso. Imagino, e nestes 5 meses o que a gente viu foi uma piora econômica no sentido de piora da inflação, coisas que as pessoas sentem no bolso, né? Desemprego, a gente não viu muita mudança e a gente viu uma piora da inflação e isso talvez esteja mudando um pouquinho o ânimo do eleitorado. Mas, bem, vamos olhar primeiro os números. O Felipe tem aqui um apanhado, né, Felipe? Uma geral, um resumo do levantamento. E também vou pedir para o Gustavo colocar no chat aqui e também na descrição do nosso vídeo o link para você de casa dar uma olhada, acompanhar todos esses dados. Mas primeiro vamos falar com o Felipe aqui para ver os destaques dessa rodada de hoje, Felipe. Então, Denise, o que a gente está vendo hoje é o que eu chamo de pequenas mudanças que fazem muita diferença, né? Quando a gente olha para o resultado como um todo, a variação entre o mês passado e essa são variações sutis, mas são sutis a ponto de fazer com que o cenário seja alterado. Então, o que eu vou mostrar aqui para todo mundo é uma combinação de variáveis econômicas e políticas, gerando como resultado uma nova dinâmica do processo eleitoral, na minha avaliação, uma dinâmica que a gente agora vai ter que acompanhar nas próximas pesquisas muito de perto, tá? Mas deixa eu lembrar as pessoas, primeiro, tecnicamente, a pesquisa foi feita entre o dia 3 e 6 de novembro, portanto, super fresquinha. Foram entrevistadas 2.063 pessoas em todo o território nacional, nos 27 estados, em todas as regiões. O nível de confiabilidade da pesquisa é de 95% e o erro máximo estimado é de 2,2 pontos percentuais, tá? Sempre lembrar as pessoas que a gente está trabalhando com uma amostra presencial de entrevistas nos domicílios. Isso é um diferencial da pesquisa Genial Quest, é a única pesquisa no Brasil feita de maneira presencial todos os meses. A gente foi a 123 municípios no Brasil inteiro, e a escolha dos municípios foi feita por meio de sorteio, a escolha dos setores censitários foi feita por meio de sorteio, e a gente ainda utiliza o mecanismo de pós-estratificação que melhora, né, que diminui a incerteza em torno das estimativas. Então, a pesquisa continua sendo trabalhada com todo o rigor que ela merece. Mas vamos aos números, né? O primeiro aspecto relevante é olhar para essa tendência que continua sendo de queda. Nesse mês, a gente apura o positivo, a avaliação positiva do governo chegando a 19 pontos e a avaliação negativa chegando a 56 pontos, né? Essa famosa boquinha do jacaré vai se ampliando ao longo do tempo. Embora, de outubro para novembro, a diferença foi marginal. O que realmente é significativo, na minha opinião, Denise, Jairo e Zé, é quando a gente olha para o cenário completo, né? Quando a gente vê as variações que acontecem no interior dessa pesquisa. A gente vê o Sul e o Sudeste com percentual maior e significativamente maior, mesma coisa no Norte, no Centro-Oeste, de avaliação negativa. Se a gente fizesse essa análise por
variáveis demográficas, né, sexo, idade, escolaridade, você vai ver o governo piorando a sua avaliação ao longo dos 4 meses. Agora, esse dado aqui é o mais importante. Qual é o dado? O governo Bolsonaro, hoje, consegue perder apoio significativo dentro da sua base. Ou seja, a cada mês, se a gente comparar nesse segundo gráfico, né, que é quem votou no Bolsonaro em 2018, se a gente comparar agosto de 21 com novembro de 21, portanto, 4 meses, a gente vai perceber que vai diminuindo a distância, né, do positivo para o negativo nesse caso. E por que isso aqui é relevante? Porque esse é um eleitorado que topou, né, que decidiu, que escolheu votar em Bolsonaro, mas que aos poucos vai se sentindo insatisfeito com ele, e essa insatisfação vai abrindo espaço para que outros nomes passem a ocupar o lugar na cabeça, no coração do eleitor que em 2018 estava com o Bolsonaro. Essa mudança eu acho que ela é interessante de ser olhada com cuidado. A consequência disso, né, é se perguntar, mas o que está acontecendo? Por que nos últimos 4 meses, de maneira contínua, o governo foi perdendo apoio? Acho que para entender a continuidade nos 4 meses, para olhar para a tendência, a gente precisa olhar para esse gráfico, né? A gente precisa ter clareza de que cada vez mais há um número maior de brasileiros dizendo que a economia, lato sensu, é o principal problema do país. Isso acontece à medida que a saúde e a pandemia vão perdendo espaço. Por conta do quê? Por conta da vacinação, né? A gente já mostrou isso em outras rodadas. Quanto mais avança a vacinação, mais cai a preocupação com a saúde, com a pandemia. Então, a economia cada vez mais ocupa um papel central. Agora, eu quero chamar a atenção, e por isso que ela está grifada de vermelho, para o crescimento também, se a gente olha de julho para cá, da preocupação das pessoas com o que nós estamos chamando aqui de questões sociais, né? Então, o que essa pesquisa traz, eu disse, né, são mudanças pequenas, quando a gente olha do 44 para o 48, do 10 para o 13, são mudanças muito marginais, mas no todo, na tendência, a gente consegue compreender melhor por que o governo, nos últimos 4, 5 meses, vem perdendo popularidade. Agora, vocês devem estar se perguntando, mas professor, o que na economia e o que nas questões sociais? Aí eu acho que tem 2 gráficos que precisam ser olhados com cuidado. Não é o aumento do desemprego, a preocupação, o principal problema econômico, quando a gente abre aquele percentual de economia que eu mostrei ali, a gente não encontra o desemprego variando significativamente. A gente encontra o que as pessoas dizem espontaneamente, que é, né, crescimento econômico, ou o aumento dos custos, que é, claro, o nome disso é a inflação. São esses os 2 indicadores na economia que estão gerando essa evolução, colocando, né, a economia ali em primeiro lugar, como sendo mais preponderante. Tá? De novo, as mudanças de outubro para novembro, Denise, elas são pequenas, né? Mas a tendência de julho para novembro começa a desenhar um quadro que nos ajuda a entender o que está acontecendo. Em relação aos problemas sociais, eu acabei pulando o gráfico. Em relação aos problemas sociais, eu vou mostrar daqui a pouco, existe um outro indicador que é muito relevante, né? Mas só para mostrar como a economia continua sendo relevante, a avaliação retrospectiva, olha o que aconteceu de agosto para cá, né? Saiu de 62% para 73% o percentual de brasileiros que, olhando para o último ano, acha que a economia brasileira piorou. Então, de fato, a tendência o desgaste da percepção em relação à economia, o bolso das pessoas, está pesando na hora de avaliar o governo quando a gente olha para a tendência. Como eu estava dizendo, no que diz respeito às questões sociais, olha que interessante. Há um crescimento muito significativo da percepção espontânea da população brasileira de que a fome e a miséria são problemas primordiais, principais, no Brasil de hoje, né? Então, vamos tentar colocar isso tudo no mesmo pacote. Quando a gente junta um aumento da preocupação com a economia com um aumento da preocupação com questões sociais como fome e miséria, você cria uma tempestade perfeita contra o governo. Porque, como a gente sabe,
o principal responsável direto, né, na cabeça das pessoas é o presidente, né, pela qualidade de vida delas. O culpado, né, de certa maneira, pela economia como um todo, tende a ser o presidente. É daí que, né, as pessoas... É difícil culpar o governador, o prefeito, o vereador, o deputado, quando o tema é economia. Geralmente o presidente é o responsável por isso. E eu acho que isso aqui, esse cenário que eu acabei de desenhar, ajuda a entender por que nos últimos 4, 5 meses o governo vem sofrendo esse desgaste. O bolso está pesando e as questões sociais estão pesando. Ao mesmo tempo, como eu disse, a pandemia vem deixando de ser um problema, né? Saiu de 79 para 55, quem diz que está muito preocupado com a pandemia, isso também é fruto dessa evolução da vacinação. Então, aos poucos, a pandemia vai arrefecendo, como a gente já discutiu aqui várias vezes, a euforia em torno disso está em disputa, quem é que vai ganhar com esse processo. Hoje, o que a gente está observando é que essa euforia não está conseguindo ser capitalizada pelo governo. Pelo contrário, o que o governo está sofrendo é com o desgaste econômico, né? Agora, tem um dado que apresenta uma mudança significativa na tendência e que eu quero trazer até para, na hora que for discutir com o Zé e com o Jário, que eu acho relevante a gente pensar junto, né? Que é essa volta, que pode ser uma oscilação amostral ou não, a gente teria que ter a pesquisa de dezembro para confirmar isso, mas uma mudança de tendência em relação ao otimismo em relação ao que vem pela frente. Sai de 39 para 42 os brasileiros que dizem que a economia vai melhorar. De novo, é uma variação marginal, como as outras, né? Mas o fato dela ir contrária à tendência que a gente vinha observando em todos os outros dados chama atenção e pode ser aí um sinal de recuperação. O fato é que a diferença entre ricos e pobres nesse período, na opinião dos brasileiros, aumentou. A desigualdade aumentou significativamente na opinião dos brasileiros. Então, a economia, sim, é fundamental. A Genial faz sempre muitas discussões a respeito do que está acontecendo no mundo econômico, por motivos óbvios. Hoje a gente viu mais um indicador de inflação sendo publicado, a gente tem visto várias notícias em relação às consequências desse movimento no dólar, nas exportações e tal. Eu acho que esse tema, não sei se Jário e Zé concordam, mas para mim, Denise, a eleição de 22 terá, como a gente não tinha há muito tempo, né, a economia de novo centralizada. Eu acho que desde 94, né, com a eleição da estabilização por conta do Plano Real, a economia não foi tão importante. Eu acho que agora a gente está voltando para esse patamar. E é óbvio, né, como o nosso espectador sabe, todo esse cenário econômico e social tem consequências diretas sobre a eleição, né? Que consequências são essas? Primeiro, hoje, quase 70% do eleitorado acha que o presidente Bolsonaro não merece mais 4 anos como presidente. Isso é um resultado que, obviamente, não agrada o presidente, os seus aliados. Por quê? Porque na ciência política a gente costuma dizer que a ideia de merecimento é uma das mais importantes para justificar uma escolha política. Então, Bolsonaro vem, de fato, sofrendo um desgaste grande no eleitorado em torno disso. Mas, é bom chamar a atenção, embora hoje o percentual de intenção de voto seja menor do que esse, eu vou mostrar daqui a pouco, do que esse merecimento, esse indicador mostra que o presidente tem ainda elasticidade, ele tem condições de voltar a um patamar maior do que o que a pesquisa dá para ele hoje, até porque 26%, pensando numa eleição de 2 turnos, é um contingente muito considerável, né? E aí, só para reforçar o que eu estava dizendo, o papel da economia, como ela é importante, né? Quem acha que a economia piorou é que está majoritariamente dizendo que ele não merece. Quem avalia que a economia melhorou, você vê uma reversão. Claro que tem mais gente do lado da piora do que da melhora, mas dá para ver claramente aqui que qualquer movimentação econômica pode ser o gatilho que o governo precisa para fazer a percepção das pessoas ser modificada. Então é preciso olhar esses dados com muito cuidado. Agora, já que estamos olhando para o dado, a torcida pró-Bolsonaro
ela parece vir diminuindo de agosto para cá. A torcida pró-Lula parece estar estável ali próximo dos 45%, e a torcida para um candidato nem oscila, né? Chegou a ser 31, hoje está em 25, foi 29, mas o que é significativo para mim é que essa torcida nem tem sempre sido numericamente maior do que a torcida pró-Bolsonaro. Por que isso é importante, né, nesse quadro? Porque quando a gente olha para o dado de indecisos, é verdade, eu acho que esse é o quadro que mais foi alterado em toda a pesquisa, né? A gente vê pela primeira vez uma mudança que a gente chama de significativa. O Lula saindo de 22 para 29 em voto espontâneo. E o voto espontâneo, como a gente tem dito aqui, é o principal indicador para explicar desempenho eleitoral há tanto tempo da eleição, né? O Bolsonaro está ali mantido, né, na sua média de 16%, 17%, nenhum outro nome aparece espontaneamente ainda, né? É o Lula que se coloca, que se beneficia dessa mudança de conjuntura que a gente estava falando, essa tendência toda que está lá na economia. Mas o que é interessante, Denise, é isso aqui, né? Quando a gente simula cenários estimulados de intenção de voto, em que você fixa Lula, Bolsonaro, Ciro, que são nomes certos, e ao invés de fazer o que a gente vinha fazendo, que é colocar um nome, vamos chamar de quarto elemento, por cenário, quando a gente coloca todo mundo junto, a gente vê que um nome aparece um pouco que monopolizando esse lugar, vamos chamar de terceira via, mas mais importante do que isso, gerando no presidente Bolsonaro um desgaste. E essa é, para mim, a principal mudança que essa pesquisa apresenta, junto com aquele crescimento do espontâneo que eu acabei de mostrar do Lula. Esse, para mim, é um indicador que a gente precisa prestar atenção. Por quê? Como eu disse lá atrás, o aumento da insatisfação com o governo, sem o Moro, não tinha ainda encontrado uma alternativa. O eleitor que está insatisfeito com o governo, principalmente, né, dá para ver pelas questões econômicas, olhava para os cenários e não conseguia ver alguém que realmente podia, né, competir. A média de intenção de voto das últimas 4 rodadas para o Bolsonaro variava de 25% a 30%. 26%, 27%, 25%, né, dependendo do cenário. Hoje, com essa afirmação quase certa, né, hoje o Moro filiou-se ao Podemos, isso obviamente cria uma expectativa, isso deu ao Moro um lugar de destaque nessa disputa. Veja como o Ciro, né, diminui bastante, ele vinha com 10, 11 pontos, ele já está com 6, 7, os candidatos do PSDB não pontuam, né? Ou seja, parece que o Moro chega para tentar ocupar esse lugar e gerar mais problema para o Bolsonaro do que para o Lula nesse cenário, que hoje, né, com essa intenção de voto, teria mais de 50% de votos válidos, ou seja, é um cenário muito favorável para o Lula. Eu costumo dizer, não sei se Jairo e Zé vão concordar, mas uma eleição totalmente voltada para a economia, em que inflação, crescimento, desemprego e fome são os temas, é uma eleição que, obviamente, favorece, né, o Lula. Por isso o governo está apostando tanto na força, no papel que o Auxílio Brasil pode fazer, né? A gente viu aí a discussão da votação das precatórias na Câmara, porque isso pode mudar esse cenário, mudando ali a preocupação com a fome, com a miséria, como a gente mostrou, e tirando o palanque do Lula, voltando a dar ao Bolsonaro uma competitividade maior. A ver, né? Vamos ver como isso se comporta. Nos cenários de segundo turno, o que a gente está vendo o Lula continua tendo, né, uma liderança contra qualquer outro nome, o Bolsonaro continua sendo o seu competidor mais competitivo. Competidor competitivo é horrível, né, mas continua sendo o adversário mais competitivo. Dória e Leite faz pouca diferença, se é um ou se é outro, né? Agora, eu quero chamar a atenção de novo para esse debate nosso da distância entre Sérgio Moro e Bolsonaro nessa discussão de segundo turno. Se o governo não conseguir reverter a trajetória que a gente vem documentando nessas pesquisas, eu arriscaria dizer que o Moro tem condições, sim,
de rapidamente se colocar como um adversário para o Lula no segundo turno. A diferença de 5 pontos num eventual segundo, que é o que a gente vê ali de Bolsonaro para Moro, pode gerar um voto útil na eleição. Eu acho que essa é a grande novidade da pesquisa. De novo, para além, né, dessa possível, desse cenário econômico ruim, o bolso pesando, o Lula, né, ampliando essa vantagem, o Moro coloca uma cerejinha no bolo e mexe, né, com o que a gente está vendo. Os nossos espectadores devem estar se perguntando, mas e os outros candidatos? Acho que para explicar os outros candidatos, a gente precisa olhar para o conhecimento e para a rejeição deles, né? Se, por um lado, o Moro tem aí um potencial interessante de voto, por outro, a rejeição dele é muito alta. Isso dificulta, né, se o Moro não diminuir essa rejeição. Hoje, quem é contra o Bolsonaro, aliás, quem é a favor do Bolsonaro e a favor do Lula, os dois se juntam contra o Moro, né? Quando a gente abre esses dados, a gente vê isso. Então, por isso a rejeição dele aparece tão alta. Ou seja, o Moro, para se viabilizar, teria que fazer as pazes, provavelmente aí com os bolsonaristas, dificilmente ele faria com os lulistas. Agora, chama a atenção ainda o alto desconhecimento de nomes, como Rodrigo Pacheco e Eduardo Leite, né? O Eduardo Leite tem aí pouco tempo para se viabilizar como candidato, tem que ganhar as prévias do PSDB, que acontecem esse mês, e o Pacheco, que fez uma mudança de partido, mostrou-se apto a disputar, mas ainda não conseguiu ter a visibilidade necessária para ser competitivo, para ser avaliado minimamente pelas pessoas em relação à sua imagem. Enquanto isso, claro, Bolsonaro e Lula continuam monopolizando a disputa, né? Por quê? Porque os dois são os que têm maior potencial de voto. Somando os 39 com os 19 de conhecimento, voto certo e poderia votar do Lula, por um lado, e os 18 e 12 de conhece e votaria, conhece e poderia votar do Bolsonaro, a gente vê que eles se distanciam. Com um porém, Moro e Ciro Gomes aparecem com percentuais de potencial de voto agora parecidos com o do Bolsonaro, mas com rejeição um pouco menor. Ou seja, tem muita água para passar debaixo da ponte. Acho que a entrada do Moro mexe com o cenário e a economia ocupa cada vez mais esse lugar de relevância. Eram esses, Denise, Jairo e Zé, os principais comentários que eu tinha para fazer em relação a essa pesquisa. Tá ótimo, super obrigada, Felipe. Eu vou passar a bola aqui para o Jairo Nicolau para ele comentar o que ele viu de maior destaque, o que se avalia, Jairo, que chamou mais sua atenção nessa mudança aí. Você concorda com o Felipe ali no que ele falou? Concordo, sim. Tem 3 fatores aí que... Primeiro, o tamanho do Lula, né? A gente não tem falado muito nisso, eu digo a gente, porque eu já participei de outro debate sobre a pesquisa, né? Hoje, com votos válidos, o Lula está com 56%. Nenhum candidato em nenhuma eleição presidencial, em nenhum momento, teve esse patamar de apoio, de preferência numa pesquisa, que eu me lembre, pelo menos, eu puxei pela memória, não sei se o Collor em algum momento, mas que eu me lembre, não. Fernando Henrique, depois do Plano Real? Não, porque do outro lado tinha o Lula, né? Tinha o Brizola, enfim, tinham outros adversários que davam ali, pelo menos, o Lula nunca teve abaixo de 30 pontos, né? Eu digo, numa eleitora, para eleição presidencial. Acho que a situação do Bolsonaro, também a gente tem que chamar a atenção, é o pior desempenho, digamos assim, nominal, né? Nominal de número é curioso, mas sem levar em conta a margem de erro, ele está com 21, não é? É um número muito baixo em relação às pesquisas anteriores. É porque nessa rodada não apareceu nenhum gráfico, como os candidatos têm mudado, não se fez nenhum gráfico com a evolução, né? Porque, por exemplo, o Moro só apareceu na última rodada e nessa. Então, não dá para fazer Mas se observarmos o percentual de Lula e Bolsonaro, o Bolsonaro cai, né? Hoje ele tem o pior patamar, não só da avaliação da disputa presidencial, como também de ótimo e bom. É a primeira pesquisa, hoje eu estava vendo isso aqui no Twitter, o pessoal que faz
chamado agregador de pesquisa, o coordenador, ele disse, olha, é a primeira vez que uma pesquisa dá menos de 20% de ótimo e bom para o Bolsonaro. Então, esse é um número que tem que ser destacado também, né? A primeira pesquisa, de novo, está aí na margem de erro com as outras, enfim, mas esse é um aspecto que a gente tem que salientar. E, por fim, mais uma notícia ruim para o Bolsonaro é o Moro, não é? Porque há 2 meses ou 3 meses atrás, o Moro sequer aparecia nas rodadas da pesquisa Genial Quest, porque ele não era levado a sério como opção, né? Se tentou tudo, apresentar a empresária dona do Magazine Luiza, né? A Luiza Trajano, vários nomes, o Mandetta. O Moro nunca foi testado porque no meio político não se falava dele. De um mês para cá, ele pediu demissão do emprego, né? Voltou para o Brasil, se filiou hoje ao Podemos, começou a aparecer mais na mídia, e a pesquisa mostra que não só ele é uma realidade eleitoral, ele está aí, já desbancou o Ciro como terceiro nome, em todas as pesquisas nossas, o Ciro, salvo quando o Datena concorria, ele aparecia em terceiro, né? Então ele deslocou o Ciro, eu acho que, de certa medida, ele... a gente tem que olhar depois os dados com mais calma, mas ele provavelmente essa queda do Bolsonaro também é atribuída a um pouco de votos roubados pelo Moro, não é? E acho que o desafio do Bolsonaro agora aumentou muito, porque além de combater uma frente, né, a frente Lula, e essa frente tem que ser combatida sobretudo em políticas públicas para os mais pobres, em contenção da inflação. Agora ele tem um outro adversário na centro-direita, ou seja, ele é um eleitor de classe média, escolarizado, morador dos grandes centros, que o Bolsonaro perdeu esse eleitor, a pesquisa mostra isso. O desafio era recuperar esse eleitor, mas agora ele tem alguém que está disputando esse eleitor com ele. Antes não tinha. O problema lá da terceira via era disputar um outro eleitor, mas agora esse eleitor perdido pelo Bolsonaro tem mais dificuldade de voltar para ele, porque é um eleitor que tem uma sinalização ali. Eu não sei qual é o potencial eleitoral do Moro, ainda é muito cedo para... Mas, de qualquer maneira, ele é uma barreira. Eu não vou falar que é um muro para não fazer um trocadilho de mau gosto entre Moro e muro, mas é mais ou menos isso. Ele passou a ser uma contenção para a expansão do Bolsonaro para os segmentos de escolaridade e renda alta. E eu acho que isso, à medida em que ele... o Felipe chamou a atenção disso, né? Ele está com 8, Bolsonaro com 20 e poucos. Num cenário que ele passe para 2 dígitos e o Bolsonaro cai um pouco, digamos, para 18 e 12, aí o mundo político começa a fazer pensar de uma maneira diferente, né? Eu acho que o lançamento da candidatura dele num dia que uma pesquisa, de certa maneira, é favorável, né? Ele é favorável, com todos os limites, dizer que 8 pontos é muita coisa, mas o governador de São Paulo não conseguiu, né? A pesquisa está com 1, com 2. O governador do Rio Grande do Sul tem 1, tem 2, e o Moro já sai com 8. Quer dizer, não é algo a ser desconsiderado. É um cenário confuso, porque a nossa expectativa era que com o arrefecimento da pandemia, o governo começaria a respirar, não é só pandemia e CPI, o governo começaria a respirar com uma recuperação econômica que está vindo por outros caminhos, mas não estava na equação a inflação. E eu diria, não estava na equação do governo nem a inflação e nem o Moro. Eu acho que as contas do Bolsonaro, não sei se esse movimento aí em direção ao PL, essa força que o governo jogou para aprovar o auxílio emergencial, tem a ver com a percepção que o cenário piorou muito de setembro para cá para o governo. E, de outro lado, o Lula não faz nada, né? O Lula não se mexe. Ele mal sai de casa, ele está, como disse o Felipe, é um ambiente em que os temas lhe favorecem muito.
Só para terminar, os temas não favorecem o Moro. O grande tema do Moro é o combate à corrupção. Em 2018, esse foi um dos 3 ou 4 temas mais importantes. Agora não é. Não é. A própria pesquisa mostra isso, né? O Felipe mostrou um quadro. 10% dos eleitores somente consideram a corrupção. Aliás, esse tem sido um valor frequente, ou que não muda muito em todas as pesquisas, em torno de 10 pontos. Isso, digamos, não ajuda o Moro, porque ele não tem uma agenda que ele saia do nicho. Se fosse o tema, digamos, se ele fosse alguém identificado com a questão social, desemprego, por alguma razão de carreira, ele estava com vento a favor, né? Mas ele não está nesse aspecto. Mas, de todo modo, é uma figura que nós não contávamos há 2 meses ou 3 meses atrás e, pelo menos nesse momento, gerou um ruído, uma onda, e que deve mudar um pouco o comportamento da elite política nesse momento de escolha de candidatos, né? Antes de passar para o Zé, deixa eu só falar uma coisa rapidinho, Denise, que é a seguinte, Jário, não à toa a campanha do Moro se apresenta hoje como uma campanha em prol da justiça. Justiça que pode ser interpretada de várias maneiras, inclusive justiça social, né? Ou seja, parece que dentro do núcleo pensante do Moro está claro que o principal tema que o beneficia não é o principal tema que está na cabeça das pessoas agora, né? Não quer dizer que ele vai abandonar o discurso, acho que foi claro, no sentido de mostrar que corrupção continua sendo um tema para ele. Mas não é suficiente para alavancar a sua campanha só discutir corrupção. Ele vai precisar discutir outras coisas, e no discurso que ele fez no lançamento da campanha hoje, o que tá ali preparado parece que é uma investida em outros temas, que não só com... Zé, diga lá, o que você acha que aconteceu com o Bolsonaro? Moro ou inflação? Eu não estou ouvindo o Zé. Vocês estão ouvindo o Zé? Não. Não. Nós não estamos ouvindo o Zé. O Gustavo, dá um pulinho ali. O Zé está na Genial hoje. O Gustavo dá um pulinho lá e vê o que está acontecendo. De repente o fone dele está desligado, alguma coisa assim, e a gente conserta isso para eu ver o que está acontecendo com... O Gustavo vai dar um pulinho lá. Bem, então vamos lá, gente. O Gustavo vai tentar lá corrigir o problema do Zé. Assim que ele voltar, a gente passa a palavra para ele. Mas, ô Felipe, qual que é um outro tema que você acha que é relevante que a pesquisa... Então, me conta uma coisa. A pesquisa levantou alguma coisa sobre o furo do teto? Você perguntou isso, alguma coisa? Questão fiscal, na verdade, de um modo geral, ou isso é muito uma preocupação muito específica e elitizada de quem acompanha mais de perto? Então, Denise, a gente divulgou na semana retrasada uma edição especial, né? Você, claro, acompanhou, da Genial Quest, uma pesquisa que está fora do calendário, só para estudar esse tema. Por isso a gente, né, não voltou nele agora, porque achou que seria chover no molhado, como a gente gosta de dizer, lá em Minas Gerais. O que essa pesquisa especial mostrou, essa edição especial, é que o efeito do teto é pouco compreendido pelas pessoas, né? Ou seja, é um assunto mais árido, mas quando explicitado, detalhado, o que significa aprovar, né, algo que significa, né, ter que gerar dinheiro porque você não tem dinheiro em caixa, a gente tentou explicar para as pessoas as consequências desse assunto. O que a gente viu que o efeito eleitoral não parecia, pelo menos na especulação, ser significativo, ou seja, essa aposta enorme que o governo está fazendo de conseguir dinheiro, né, para colocar nas pessoas, talvez não dê o retorno que se imagina, que se espera. É isso que essa rodada de 2 semanas atrás mostrou. Nessa a gente não voltou nisso, tá? Por esse motivo. Agora, o Zé está voltando aí, o que me parece relevante pontuar, só para terminar, e aí comentar o que o Jair disse, é que neste cenário, né, e o Zé vai poder falar, para mim, o que a gente tem é uma combinação de um cenário econômico que mostra uma tendência negativa com a inclusão de um nome que vira opção para quem está
desanimado com o governo. E que não deixou de ser de direita, e que não deixou de não gostar do Lula, e que não deixou de, né, de querer outra coisa. Mas agora, esse eleitor encontra uma opção. É aí que está a aposta do Moro. Agora, gente, não dá para dizer que isso vai ser suficiente, porque o Lula está muito à frente, né? Quando a gente olha, está muito à frente. E esse muito à frente dele, para mim, tem a ver com a conjuntura econômica, né, e social, como a pesquisa mostra. Zé, o que você acha? Bom, eu não sei, vocês estão me escutando? Estamos, agora sim. Bom, voltando aqui então, quer dizer, os dados estão aí, os dados são bastante bons e bastante claros, tá certo? O que a gente está tentando fazer aqui é interpretar os dados. E interpretar é sempre bom provocar. Então, quer dizer, vale a pena tentar provocar um pouquinho, tentar estressar os dados, que eu gosto de falar. Quer dizer, essa coisa de estressar até o máximo para ver o que pode sair. Tá certo? A primeira coisa que eu acho que é importante é o seguinte: tem um termo lá naquela questão das preocupações que eu acho que é super importante, que é, se eu não me engano, crescimento econômico, né? Quer dizer, é desemprego, inflação e crescimento econômico. Acontece o seguinte: crescimento econômico tem muito a ver com desemprego, né? Então, quanto daquele crescimento econômico é o que está mais preocupando as pessoas se refere a desemprego e quanto que se refere a qualquer outra coisa que a gente não sabe muito bem o que está na cabeça das pessoas, porque aquele dado é espontâneo. Então, você não está perguntando, você está preocupado com o crescimento econômico? Não. Você está perguntando quais são suas preocupações. E aí aparece crescimento econômico, desemprego e inflação. E crescimento econômico está aumentando. Então, quer dizer, eu acho que a minha impressão é que desemprego também é um item muito importante aí nesse cenário. Quer dizer, não é só inflação que está chamando a atenção, eu acho que a inflação está crescendo e é muito importante, tá certo? Mas a minha impressão é que desemprego também está vindo muito, quer dizer, com uma preocupação muito forte, e desde o começo das pesquisas que o desemprego aparece. Não é só agora, tá certo? O desemprego está lá em cima já há bastante tempo. Então, acho que esse é um ponto importante, porque isso tem muito a ver aí com o crescimento. Então, quer dizer, eu acho essa coisa da euforia que eu canso que eu vivo falando, quer dizer, a euforia da volta do fim da pandemia, eu acho que isso em algum momento vai pegar. E na hora que isso pegar, como é que isso vai aparecer lá naquela preocupação com o crescimento? Acho que isso aí é alguma coisa que a gente vai ter que olhar ao longo do tempo. Hoje não dá para prever, não dá para saber, mas eu acho que é importante prestar atenção. Acho que esse é um ponto importante. Segunda coisa que eu acho que é importante, quer dizer, como o Felipe disse, os movimentos são pequenos, mas existe uma tendência. Então, quer dizer, acho que o importante é mais olhar a tendência nesse sentido do que propriamente olhar o movimento da última pesquisa. Agora, na pesquisa espontânea, quer dizer, o movimento do presidente Bolsonaro foi nenhum. Não, quer dizer, realmente teve se não me engano, um ponto de porcentagem. O ponto importante na pesquisa espontânea foi o aumento da intenção de voto no presidente Lula. E aí eu acho que tem uma coisa aí que é complicada, não sei como tratar isso neste momento, que é o seguinte: os dois candidatos, o presidente Lula e o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, eles estão em momentos completamente diferentes da campanha. O presidente Bolsonaro está no auge do seu processo de se mostrar para a população, né? Quer dizer, ele está aí há 3 anos, ele é presidente há 3 anos, é candidato a presidente, ele tem que se falar, ele tem que se mostrar e tal. Enquanto isso, o ex-presidente Lula, ele está escondidinho lá em São Bernardo do Campo, esperando acontecer alguma coisa. Então, você tem aí o seguinte: uma pessoa, um candidato que está numa situação complicada, porque a economia está indo mal, porque você tem inflação, que é um problema mundial, mas não importa, ninguém está preocupado com a inflação nos Estados Unidos, as pessoas estão preocupadas com a inflação aqui dentro de casa, tá certo? Então não adianta você dizer, o mundo tem inflação, não importa. O que importa é a inflação dentro de casa. Da mesma forma, tem o desemprego, tem a pandemia, tá certo? Os problemas estão aí, o responsável pelos problemas é o presidente Bolsonaro. Enquanto isso, o presidente Lula está quietinho lá, tá certo? Escondidinho, não fala nada, ninguém quer saber. Então, todo mundo está meio que esquecendo dos problemas, tá certo? Daqui a pouco esse negócio pode inverter.
né? Quer dizer, o desemprego está caindo, né? Quer dizer, o desemprego já foi de 14,7% da força de trabalho, hoje é 13,2%, uma queda de 1,5 pontos de porcentagem em 6 meses, tá certo? Não é pouco, é muito para qualquer padrão, tá certo? Você está gerando postos de trabalho na economia brasileira, a inflação continua acelerando, isso significa que vai ser necessário combater a inflação, acho que esse é um outro ponto importante, tá certo? Mas na hora que começar a campanha e você começar a chamar atenção para os problemas que que aconteceram ao longo do governo Lula e ao longo do governo Dilma, isso, na minha avaliação, vai afetar a rejeição ao presidente Lula. Ou seja, eu posso estar enganado, mas eu acho que existe aí momentos diferentes nas campanhas, apesar de ser a mesma eleição, tá certo? Mas cada candidato está em momento diferente. O terceiro ponto que eu acho que é importante é essa questão do Bolsonaro, do Moro, tá certo? Na verdade, eu vou falar uma coisa. Não me surpreendeu tanto o aparecimento do Moro. Afinal de contas, o Moro é um cara conhecido no Brasil inteiro, tem uma parte grande da população que acha que essa questão da corrupção é fundamental. Se você olhar lá no dado da corrupção, a corrupção é considerado o maior problema por, sei lá, 6% da população, que não é muito diferente das intenções de voto 10%, Zé, um pouco pois maior. então é muito maior. Então, quer dizer, essas pessoas, tá certo? Elas acham o Moro, quer dizer, o espetáculo, né? Quer dizer, então o que eu acho difícil, na verdade, é a partir deste nível o Moro começar a subir. Isso é que me surpreenderia. Se daqui a 15 dias, um mês, na próxima pesquisa, em vez de ser 8%, que isso daqui está aí, ser 12%, ou ser 13%, ou ser 14%. Isso sim me surpreenderia, porque esses 8% é mais ou menos o que a gente tem das pessoas que estão se dizem realmente preocupadas com a questão da corrupção. Tá certo? Então, quer dizer, não me parece um grande ganho, uma grande mudança no cenário. O que acontece era o seguinte: até esta pesquisa, a gente não tinha colocado o Moro, porque o Moro tinha saído da competição. Lá atrás, ele disse que não seria candidato. E nós resolvemos não colocar o nome dele exatamente porque ele disse que não seria candidato. Então, não fazia sentido nós colocarmos o nome dele na pesquisa se ele não ia ser candidato. Agora, existe a possibilidade dele ser candidato, por isso o nome dele foi incorporado. Então, quer dizer, na verdade, ele está captando o voto de quem acha que corrupção é a coisa mais importante do país. Que é alguma coisa, como vocês estão dizendo, em torno de 10%, tá bom, tá certo? Eu vejo uma dificuldade para ele crescer. Não estou falando que ele não consegue, não. Eu quero ver ele crescer para se tornar realmente uma opção ao presidente Bolsonaro, que tem lá 21% das intenções de voto, seja lá que for, tá certo? Mas essas são minhas observações um pouco. Quer dizer, eu acho que, apesar que a minha avaliação é a seguinte: essa pesquisa ela não é significativamente diferente da primeira pesquisa que nós fizemos, exceto pela inclusão do Moro, e a inclusão do Moro, tá certo? Ela, na minha avaliação, ela já era esperada, desde que ele fosse candidato. Tá certo? Ele está conquistando os votos das pessoas que acham que corrupção é a coisa mais importante do país e tal. E a segunda coisa que eu acho que é importante, do meu ponto de vista, é essa coisa da economia. O que significa economia como problema? Tá certo? Desemprego, inflação e o que mais? Fome, pobreza, desigualdade. Aliás, desigualdade aparece ali muito pequenininho como um problema, né? Quer dizer, é um problema menor. Não existe nenhuma menção importante à questão da desigualdade. Não está ninguém preocupado com desigualdade, você está preocupado com pobreza. Que é uma coisa completamente diferente de desigualdade. Pobreza, esse programa do Auxílio Brasil pode fazer uma diferença enorme, não vai fazer diferença nenhuma para a desigualdade, mas para
mas para fome, pobreza, vai fazer diferença sim, tá certo? Então, eu acho que essas são as coisas que eu gostaria de chamar a atenção, tá certo? A questão do Moro, a estabilidade da pesquisa, na minha avaliação, tem uma certa estabilidade, a única coisa que mudou tem a ver com a entrada do Moro, tá certo? E essa mudança da pandemia para a economia. Eu acho que esse realmente é um ponto importante e vamos ver como é que vai evoluir daqui para frente. Ô, Felipe, e o ex-presidente Lula deve ficar jogando parado assim até começar a levar pedrada, porque, como o Zé ressaltou aí, ele não está aparecendo muito, não está fazendo nada, mas está lá na frente, então acho que ele está calado por causa disso, está ganhando. Mas na hora que ele começar que hora que ele vai entrar em campo mesmo? Ué, se precisar entrar em campo, ele vai ter que entrar, mas se não precisar, quer dizer... Esse é o ponto, né? A pesquisa ele hoje pode dá... escolher, esse é o ponto importante. Ele pode escolher, tá certo? Porque é isso, você está no governo, tem sempre esse problema, né, Denise? Você tem que defender o que está acontecendo, independentemente se a responsabilidade é sua ou não, factualmente, né? Muito se discute, né, no período Lula, o boom das commodities no mercado internacional, que teria ajudado o Brasil a crescer, não sei o que, tal. E isso teria beneficiado o governo, tal. Independentemente se isso é sorte ou se isso é competência, o fato é que quando você está no governo, você é responsável pelo que está acontecendo. E hoje o Bolsonaro sofre, né, talvez por uma combinação de falta de sorte e problemas na gestão. E o Lula vai jogar parado até o momento que precisar entrar em campo. Concordo com o Zé que a entrada, o começo da campanha deve criar mais dificuldades para o ex-presidente Lula, porque, obviamente, os temas que não interessam a ele serão pautados. Ninguém disputa a eleição sozinho. Você tem que lembrar que sempre tem adversário para lembrar as pessoas daquilo que você não gostaria que elas né, se lembrassem. Isso vai acontecer, né? Agora, Denise, nesse meu comentário final aqui, eu queria trazer um dado que fica escondido assim na pesquisa, escondido porque as pessoas não prestam muita atenção mesmo. Fala-se muito em intenção de voto, fala-se muito em avaliação de governo, mas sabe que uma coisa que me chamou muita atenção, Zé e Jairo? Eu não sei se o Gustavo consegue compartilhar minha tela de novo, mas é essa informação aqui, ó, que está lá no relatório. É possível, Gustavo, colocar a tela? Qual o seu nível de interesse em política? O percentual de pessoas que se diz muito interessada em política, desde que a gente começou a fazer a pesquisa, vem diminuindo marginalmente, mas vem diminuindo. Sabe por que eu estou chamando a atenção disso, Jair, Zé e Denise, todo mundo que está nos assistindo? Me parece que há um cansaço da população em relação a essa polarização que chegou em níveis estratosféricos no país. E isso pode mudar o humor e a maneira das pessoas de votar no ano que vem, né? Ou seja, se 18 é o auge do antissistema, né? O candidato que se diz mais preparado para combater o sistema, Bolsonaro nesse caso, vence a eleição, agora essa irritação até com o sistema exacerbada parece estar distanciando as pessoas. A pesquisa também mostra, vou convidar as pessoas que estão assistindo a ver isso, que o debate em família está diminuindo. As pessoas estão se expondo menos, inclusive os bolsonaristas, inclusive os lulistas, estão se expondo menos ao debate na família. Quer dizer, isso, Denise, pode ter uma consequência interessante para o ano que vem, né? Se a gente for para uma campanha mais morna, o jogar parado, o não entrar numa disputa violenta, pode fazer a diferença. Eu queria chamar a atenção para esse... Mas voto branco e nulo? De uma certa anomia, né? De não querer participar, de não querer que o jogo aconteça, ou de querer buscar um nome de pacificação, e não um nome que vai trazer mais violência e mais disputa para o processo. Acho que esse dado a gente devia olhar para ele com calma aí ao longo dos próximos meses. O que você acha, Jair? Eu também gostei de ter visto esse dado, não comentei porque foge um pouco aqui fugir um pouco da nossa conversa. É legal o Felipe trazer, porque eu me lembro que eu li recentemente, aí tem uns 2 meses, que
os jornais americanos, a CNN e alguns jornais, New York Times, tiveram um declínio de assinantes e de telespectadores, no caso da CNN, muito grande depois da saída do Trump. Ou seja, um momento de muita polarização, de muita tensão, de ameaça de a invasão do Capitólio, uma eleição que não acabava, aquela tensão que foi o governo Trump. A política parece arrefecer nos Estados Unidos em relação, agora nesse primeiro ano do Biden, em relação ao que foi no Trump, que parece que esticou todas as cordas ali da relação entre democratas e republicanos. Eu não sei se o efeito está associado, por exemplo, a um certo silêncio do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, desde 7 de setembro, que se fechou também. O Bolsonaro está sofrendo as consequências da gestão, enfim, do momento que o país vive, mas ele não tem sido tão ativo nas redes sociais nos últimos 2 meses, ele tem também silenciado, e isso diminui o interesse dos seguidores. Eu acho que talvez a gente esteja num processo de ano aí que ajuda também, de um certo arrefecimento da preocupação com a política, captada nessa questão, e tem muito a ver, quer dizer, os dois, o Lula, como o Zé Márcio chamou a atenção, está em São Bernardo, não sei se ele está morando em São Bernardo ou na Bahia, não sei onde ele está morando, e o Bolsonaro também está quieto, está quietinho, talvez seja a fase mais silenciosa do Bolsonaro, né? Teve aquele junho de 2019 também, que ele ficou muito quieto, né? O 19 ou 20, já não é 20. E agora também, então acho que isso pode ter alguma influência nas redes sociais, e como o Felipe chamou a atenção, talvez a gente, pelo menos na virada do ano, entre numa eleição com uma fervura um pouco mais baixa. Eu não sei quem se favorece disso, mas, quer dizer, esse clima de polarização do primeiro semestre está claramente menor, né? Basta abrir os jornais. A agenda do primeiro semestre, até eu acho que setembro, era golpe, era a legitimidade da urna eletrônica, era fascismo, era quem vai dar o golpe primeiro, se Bolsonaro, o Supremo, vão reconhecer a eleição. Havia uma tensão no ar que arrefeceu, que diminuiu. Agora, eu não sei se isso, quando a eleição começar para valer, né, ano que vem, mas se de agora até junho e julho, quando a eleição oficialmente começa, a gente entrar nesse clima, é muito diferente de ficar, porque nos Estados Unidos foram 4 anos punks, pauleira, né? 4 anos de radicalização sem parar, de parte a parte. E agora, quer dizer, só mudou depois que saiu o Trump. Eu não sei se a gente antecipou em um ano isso, vai ter uma campanha mais leve, talvez com mais controle das redes sociais, tudo que a gente está acompanhando. Mas é um bom achado também essa pesquisa, esse gráfico. Legal. E a pesquisa perguntou para as pessoas se elas acham que a economia vai piorar ou não, né? Então, vou perguntar para o Zé Márcio Camargo se ele acha que a economia vai piorar ou não no próximo ano e como é que isso pode influenciar a opinião do eleitor daqui até lá, Zé. Não, quer dizer, como eu canso de falar, apesar de tudo, eu continuo relativamente otimista. Eu acho que a gente vai ter crescimento da economia, redução do desemprego, provavelmente uma queda na taxa de inflação, quer dizer, não necessariamente vai ser uma maravilha, tá certo? Mas eu acho que a economia vai melhorar em relação ao que a gente está vendo neste momento. Eu acho que a gente está no pior momento, provavelmente, aí da economia. A probabilidade de errar sempre existe, mas, quer dizer, eu acho que, na minha avaliação, pelo menos, os sinais são relativamente positivos de uma série de coisas. Quer dizer, eu tenho essa questão da volta da pandemia, eu acho que vai ser muito determinante. A forma como a volta pandemia... ao normal depois da pandemia, ao normal, né? Exatamente. Então, eu acho que isso vai ser muito determinante. Acho que isso vai dominar o cenário ao longo de 2021 e no final desse ano. Já está começando a dominar, basta andar pela rua. Se você anda pela rua em qualquer cidade grande do Brasil, é impressionante a mudança de humor das pessoas, tá certo? Como que as pessoas estão com muito mais bom humor, até o motorista do táxi, tá certo? Então, todo mundo, você olha, quer dizer, as pessoas te tratam melhor na rua. É muito impressionante, tá certo? Até porque, Zé, agora você pode ver as pessoas sorrindo
rindo. Antes estava todo mundo de máscara. Exatamente. Você não sabia se elas estavam bem ou mal-humoradas. Então, eu acho que, nesse sentido, eu acho que tem aí um ganho, que eu não sei quem é que vai se apropriar, eu já falei isso várias vezes, não sei quem é que vai se apropriar dessa melhora aí na economia, mas, de qualquer forma, eu acho que isso é um ponto super importante. Quer dizer, quanto a essa questão que não é claro para mim quem é que vai se apropriar dessa diminuição do conflito. Na verdade, vamos deixar claro, nos Estados Unidos, com a derrota do Trump, não diminuiu o conflito, pelo contrário. Se você olhar o que está acontecendo no Partido Republicano e no Partido Democrata, esses dois partidos estão caminhando em direções totalmente opostas, tá certo? O Partido Republicano continua muito trumpiniano, tá certo? Enquanto que o Partido Democrata está caminhando para a esquerda. Como é que essa coisa vai caminhar, nós não sabemos, tá certo? Aonde que vai acabar, nós não sabemos, tá certo? Mas é muito impressionante como que a sociedade americana está radicalizando depois, apesar da derrota do Trump, tá certo? A mim me impressiona bastante. Eu não sei como é que vai ser aqui, tá certo? Eu acho que existe eu acho que essa queda aí quer dizer, na vontade, né, como é que fala isso? Uma redução do interesse das pessoas com a política. Eu acho que as pessoas estão um pouco cansadas também, né? Mas isso pode voltar. Né? Quer dizer, estão cansadas hoje. Não, quer dizer, fim de ano, Natal está aí, afinal de contas, bom, vamos parar com essa brincadeira agora. Depois vem Natal, a gente vai fazer a ceia ali em casa, né? Quer dizer, vai ficar todo mundo brigando, chega lá na ceia, tá todo mundo, ninguém fala com ninguém, chato isso, tal, não sei o quê. Vamos parar um pouquinho com isso até passar as festas e quem sabe como é que vai ser depois do ano que vem. Não sei. Olha que começar a campanha, eu não sei como é que vai ser isso, tá certo? Ainda não é nada claro para mim que vai continuar essa trajetória. Pode até continuar, como vocês estão sugerindo, mas eu ainda tenho dúvidas, tá certo? Eu acho que é mais conjuntural do que estrutural. Né? Quer dizer, dos dois lados, hein? Não é só, eu acho que é do lado do Bolsonaro, do lado do PT, tá certo? Eu acho que tem aí do lado do O Zé congelou para vocês também, gente, ou só para mim? Congelou. O Zé congelou, Gustavo. Mas o Zé já estava concluindo ali o raciocínio dele? Enquanto a gente vê se a gente consegue o Zé de volta, Felipe, só me fala o seguinte, para o mês que vem, a gente vai fazer na primeira quarta-feira de dezembro ou vamos manter a segunda? A gente volta a fazer a pesquisa e publicar na primeira quarta-feira de dezembro. A mudança desse mês por conta do feriado, né? Tá. A gente volta para aquela live de quarta-feira, 10 da manhã. Exatamente. Então, Jóia, você de casa já fique ligado. Então, primeira quarta-feira do mês de dezembro, às 10 horas da manhã, nova live aqui com o Felipe Nunes, o Jairo Nicolau. E espero que o Zé Márcio Camargo, sem problemas de áudio e de congelar o vídeo, mas ele deu o recado, como vocês dois também deram. Super obrigada, viu, gente? A você de casa também, muitíssimo obrigada pela companhia. Compartilhe com seus amigos e acompanhe com a gente aqui da Genial o passo a passo da preferência do eleitorado. Zé congelou, quer dar um tchauzinho final aí, concluir seu raciocínio? Não, tudo bem, eu já acho que vocês escutaram, né? Eu só tenho dúvidas se isso não vai voltar. É basicamente isso. Você voltou. Eu voltei. Abraço para todos. Muito obrigado. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo mês. Tchau, gente. Um beijo, até mês que vem. Tchau. Até semana. Até.